Agora, a divisão por 3, hein? E eu vou começar com o estreante das notas, o Gustavo. Nota para Léo Jardim, Gustavo. Rapidinho, eu quero ver se o Rodrigão é bom de matemática agora. É agora. Caraca. Porque eu não sou bom. Eu não sou. Eu tô avisando. Se precisar de mim ajudar... Abre a calculadora aí. O Rodrigão Rodrigão é da informática, rapaz. Esse cara aí é calculador ambulante. O cara é crânio. Fala, Gustavo, nota pro Léo Jardim. Não, Joel. Eu quero entender primeiro o parâmetro das nossas notas. Qual é a média de uma partida ok? Irmão, nota 6? Irmão, eu tô te perguntando a nota porque o padrão é teu, porra. Show. Não, pô. É você que fala, pô. Se quiser dar 10 pro Léo Jardim, é contigo. Não, Sandro? Fala pra ele. É claro. Eu vou com nota 6 pro Léo Jardim. Eu achei que o Léo Jardim, ele teve boas intervenções, principalmente num lance ainda no primeiro tempo. No lance do gol, ele estava fazendo uma boa defesa, mas só que apesar de ter feito essas boas defesas, o placar não se alterou, né? Eu não acredito que ele tenha culpa no gol, inclusive, como eu disse, repito, eu acho que ele fez uma boa defesa no primeiro lance, mas é difícil numa partida onde o time perdeu a gente dar uma nota mais alta que isso para o goleiro. Então eu vou com nota 6 para o Léo Jardim. Eu vou dar minha nota logo, porque eu acho que o Léo Jardim foi o melhor em campo, não porque ele fez muitas defesas, mas é porque ele não teve culpa nos gols. E ele até fez algumas defesas importantes no primeiro tempo, uma do Arthur Cabral. No próprio lance do primeiro gol, ele faz uma boa defesa do chute do Montoro. E ele teve um chute do Joaquim Corrêa, que até o Sandro achou que foi na trave. Na verdade, não foi. Foi ele que fez a defesa. Então, assim, não vou dar uma nota muito alta, mas uma nota 7. Porque eu acho que foi a melhor nota minha. Já estou adiantando que, para mim, ele foi o melhor em campo e ele ganha nota 7. O resto vai ser tudo para baixo disso, com certeza, de acordo com a minha opinião. Então, nota 7 para ele. Fala você, Sandro. Eu acho que para mim ele foi o melhor campo também, eu acho. Vou analisando aqui, lembrando, mas eu dou nota 7 também. Porque, por conta daquela defesa que ele fez, que a bola chegou meio esquisita, ele deu um tapinha nela, resvalou na zaga e tal. E depois nessa defesa aí, que eu até achei que tivesse ido na trave. Mas assim, tu perder de 2 e de 4, você perde do mesmo jeito. Só que num clássico fica muito mais feio, né? E assim, o Léo Jardim, por ter essa dupla de zaga com ele, eu acho que ele merecia, além da nota, merecia, assim, o céu, né? Então vou dar nota 7 para ele. Tá certo, Sandro. Então vai e comece aí com o Paulo Henrique. Paulo Henrique, para mim, ele esteve abaixo. Ele esteve abaixo daquilo que a gente costuma ver, né? Inclusive, antes do jogo, eu dizia, Paulo Henrique, para mim, um dos principais jogadores do Vasco, no meu modo de entender, ele esteve abaixo. Para mim, ele falhou naquele gol, no segundo gol, que o Natan saiu da frente dele, até procurei, deixa eu ver quem é que está aqui. Ele não foi muito ofensivo, com perigo, eu digo. Cara, perdeu de 2-0, falhou no gol, vou dar nota 4. Vai você, Gustavo. Qual é a sua nota para o Paulo Henrique? Cara, eu vou com o mesmo 4 que o Sandro deu. Eu acho que foi uma partida muito abaixo do Paulo Henrique. Teve um lance que me marcou dele na partida, que foi que ele consegue recuperar a bola, ele volta daquele jeito dele, com muita explosão, velocidade, consegue recuperar e logo em seguida ele entrega. Não foi uma partida boa no Paulo Henrique e isso fez falta para o time do Vasco hoje. Eu acho que a partida abaixo do Vasco também vai muito por conta das atuações de Paulo Henrique e Ryan, que vinham fazendo muito boas partidas e hoje foram abaixo. Perfeito. Estou contigo nessa, estou com o Sandro também, nota 4. Eu também fecho com 4 para o Paulo Henrique. Agora, João Vitor. Cara, eu vou dar uma nota... Vou dar uma nota 3 para o João Vitor. Você, Sandro? Totalmente concordo com você. Completamente. Se o Paulo Henrique foi mal, o João Vitor foi pior. Então, eu não posso me contradizer. Nota 3 para ele e olha lá. Gustavo? Eu vou com a nota 3 também. E vou falar um pensamento que vem à minha cabeça sempre que
que o João Vitor não faz uma boa partida. Eu não acho que o João Vitor seja o pior zagueiro que passou no Vasco. Não, o João Vitor tem qualidade, é um zagueiro muito rápido, tem certa qualidade com o pé, mas o que me incomoda talvez tenha sido o valor que foi pago nele. E aí eu sempre lembro que o Léo Ortiz, que é um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, frequenta a seleção brasileira com certa frequência, ele foi mais barato do que o João Vitor. Isso aí é bizarro mesmo. Ele foi então, mais nota 3 barato, né? Aí você está me fazendo ficar com mais raiva. Mas aí é aquilo, né, Sandra? A raiva não tem que ser dele, tem que ser de quem o contratou. Eu, pelo menos nesse ponto, é o que eu falo. O João Vitor não teve culpa de nada. Ele não apontou a arma na cabeça de ninguém, falou: me contrata por 6 milhões e se o Vasco não cair durante 2 anos seguidos, aumenta para 8 milhões. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. Ai, não gosto nem de falar. Vamos lá, Lucas Freitas. Eu acho que ele acompanha o seu companheiro de zaga. Achei também que ele foi muito mal. Ele errou também, né? Oi? Ele errou uma, não, eu estou enganado. Ele errou, ele tomou um amarelo bobo, ele foi displicente, teve um contra-ataque do Botafogo que ele perde a bola no meio-campo. É isso aí, ele perdeu, é isso aí. Sem nenhum motivo, tenta driblar, teve 2 lances que ele tentou driblar e perdeu a bola. Então, Lucas Freitas, nota 3 para ele também. Agora contigo, Gustavo. Cara, eu vou no 3.5, porque eu achei que o Lucas Freitas foi menos pior do que o João Vitor. Talvez tenha sido também ele ficou pouco tempo em campo, né? Ficou menos do que o João Vitor, então eu acho que ele foi menos pior. Também a gente falou pouco do adversário, né? Tiveram individualmente partidas muito boas do Montoro e do Arthur Cabral. E o Arthur Cabral ele deitou na dupla de zaga do Vasco. Deitou mesmo. Sempre que ele fazia o pivô, a dupla do Vasco parecia de fato 2 crianças marcando um atacante de extrema força que é o Arthur Cabral. E aí me recordo de um lance do Lucas Freitas que eu aqui assistindo aqui do lado da torcida do Vasco, os torcedores aqui ficaram com raiva do lance, onde o Arthur Cabral abriu os braços e o Lucas Freitas parecia que era uma criança de fato marcando ele. Então sua nota é 3.5? 3,5. Sim. 3,5, né? A minha é 3. E a tua, Sandro? A minha, eu daria 3, porque acho que ele não merece nem 1/10 a mais. Né? Mas eu vou dar 3,5 para complicar a vida do matemático Rodrigão, que está fazendo o cálculo nesse momento e me xingando porque eu dei 3,5 mais 3,5 dá 7, mais 3 dá 10. Se vira aí, malandro, agora. Quero ver. Vai dar 3,33. Isso aí tava fácil. Mas ele não botou ainda. Não, já tá lá. É verdade. Vamos então para Lucas Piton. Você, Sandro. Lucas Piton. Rapaz, eu achei ele muito burocrático, muito burocrático. Eu estou tentando lembrar se ele teve algum erro aqui, Joel. Eu não consigo lembrar. Assim. Erro crasso, grave, não. Grave, não lembro. Então, assim, mas muito burocrático. Tentou fazer um cruzamento outro, achar o Verrete. É uma jogada muito manjada, né, gente? E às vezes ele ia por baixo ali, tentando tabelar com o Nuno, quando o Nuno se aproximava, ou o próprio Coutinho. Eu vou dar 4 para ele. Eu tô contigo nessa também. Eu achei que ele teve pouca coragem. Isso. Eu acho que o Piton, necessariamente, ele não foi mal por erros, mas ele foi mal, para mim, por omissão. Eu acho que ele foi muito omisso no jogo. Por isso também eu dou nota 4. No lance do segundo gol, se eu não me engano, ele estava no ataque, demorou para voltar, mas aí já era terra arrasada, 35 do segundo tempo. Então, assim, ele teve culpa, mas beleza. Mas durante o jogo inteiro, eu acho que ele foi muito mal mesmo. Então, nota 4 para ele. Você, Gustavo? Eu fecho com a mesma nota 4. E o que eu vou destacar do Lucas Piton foi a volta desses cruzamentos buscando não sabe quem, né? Porque tiveram 2 ou 3 cruzamentos desse estilo no segundo tempo, dele fazer um cruzamento balão, e até me chamou a atenção quando ele fez isso e o Verrete já não estava mais na área, né? Então já não tá, de fato, nem o Verrete, que é um dos melhores cabeceadores do futebol brasileiro, ele estava buscando, né? Não tinha ninguém mais para ele cruzar e ele continuou cruzando. E só para complementar o que o Gustavo disse aí, Joel, o tal cruzamento balão, quando ele faz, me dá uma raiva, cara. Porque o cruzamento balão, o goleiro pensa, repensa, a zaga se posiciona, marca lá, pega lá até a bola subir e descer. Né? E aí a zaga do Botafogo, que era uma zaga altíssima, de altura e de nível também, né? O Alexander Barbosa e o Caio
são dois jogadores que ganhavam todas, Sim. tanto na defesa quanto no ataque. O É. Caio cabeceou 3 bolas contra o Vasco hoje. Eu não lembrei disso, senão teria dado 2 da dupla de zaga. Nossa. Mas teve isso também. Porque você, inclusive, chamou atenção. O mesmo cara cabeceando 3 vezes. 3 vezes. Pô, em 20 minutos, pô. O que é isso? Exatamente. Hugo Moura. Eu acho que o Hugo Moura fez uma partida... Não lembro de nenhum erro crasso dele, mas também não tenho nada a dizer além. Então, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ele, quando foi para a zaga também, não teve nenhum erro. Tudo erro de... o Vasco teve muita transição, né? Tomou muito contra-ataque e ele fez o que pôde ali, porque era ele contra 3, ele contra 2, né? Então, por essa razão, eu vou dar nota 5. Não tem nada que eu possa criticar tanto o Hugo Moura. Ele faz parte do coletivo, para mim é nota 5 por conta disso. Mas não... Eu achei, por exemplo, que o Paulo Henrique e o Lucas Piton foram menos do que ele, por isso que a nota dele é 5. Você, Gustavo? Não, eu vou de nota 4, que foi a média que eu encontrei de nível abaixo na partida de hoje. Eu não gostei do Hugo Moura sendo improvisado como zagueiro. Eu achei que ele não foi bem. Em muitos momentos, na questão do posicionamento mesmo, ele não estava confortável, o que é normal para alguém que não está jogando na posição de origem, né? Eu achei que ele não foi legal como zagueiro e também como primeiro volante, assim, pouco agregou. Então eu vou nessa nota 4, que foi esse padrão que eu criei de nível abaixo dos jogadores no jogo de hoje. Eu acho que ele esteve abaixo também, eu acho que ele esteve abaixo, mas eu vou concordar com você, Joel, no seguinte sentido. Ele esteve abaixo, ele foi mal, mas ele não foi pior, no meu modo de entender, tá? Do que essa turma aí que eu dei nota mais baixa. E a saída de bola dele, ele se apresentou para o jogo ali na saída de bola e sem errar uma, né? A não ser que eu esteja enganado. Não lembro também dele ter errado. A saída de bola, que é muito perigoso ali, essa saída de bola tocando e sai e volta para ele 3, 4 vezes. Me irritou profundamente o fato dos jogadores de meio campo tocarem muito a bola para trás, o Piton também. Né, no momento em que o time precisava agredir. Né? Eu vou dar 5 para ele. Vamos lá, nota 5, 5 minha, 5 com o Sandro, 4 com o Gustavo. Vamos ao Tietê. Tietê, eu vou manter o padrão. Eu acho que ele errou mais do que deveria, reclamou muito de falta, mas ele também se apresentou para o jogo. Mas ele não esteve num dia inspirado. Por isso eu vou dar uma nota 5 ao Tietê. Você, Gustavo? Eu gostei da partida do Tietê hoje. Eu acho que ele se apresentou, assim como você disse, principalmente no primeiro tempo. Em muitos momentos ele foi esse jogador que fez o escape do time, né? Na ausência de jogadores de velocidade. Ele conseguiu fazer isso, principalmente no primeiro tempo. Assim como toda a equipe no segundo tempo foi mais abaixo. Mas eu vou com 5.5 para o Tietê. Eu acho que se a gente pontuou o Léo Jardim como o melhor jogador da equipe, eu acho que o Tietê foi o segundo melhor. 5.5, portanto, para o Tietê. Minha nota foi 5. E a sua, Sandro? Eu acho que o Tietê, ele tem coragem, né? Ele não tira o pé, ele... Muitas vezes eu acho, algumas vezes, aliás, eu acho que ele dá uma corrida meio errada e tal, aquele negócio todo. Mas como o Vasco tomou 2 gols, e para mim, né? A marcação começa já no meio campo. Hoje em dia parece que começa lá na frente, né? Com o atacante. Mas para mim, principalmente no meio campo, vou dar nota 5 para ele. Então, perfeito. Então, vai fazer a média aí o Rodrigo para o Tietê. Felipe Coutinho. Aí eu entendo, né, o que o Diniz falou, problema na panturrilha, mas foi uma partida muito burocrática de um cara que a gente espera mais. Então, por conta disso, minha nota para ele é 4. Vou dar a nota 4 para o Coutinho. Acho que ele foi no mesmo nível do Paulo Henrique e do Piton por ali. Vou dar a nota 4 para ele. Fez um jogo muito aquém do que a gente imaginava. Você, Sandro? Ele tentou arriscar, né? Arriscou, aliás. Arriscou com chute e tal. Com chute e tal, mas eu esperava muito mais dele. Então, para mim, a nota dele é menor, é 3. Você, Gustavo? Eu vou com a nota 4, sigo com o Joel. Eu acho que o Coutinho, ele basicamente jogou 20 minutos, 15, 20 minutos, que foram os primeiros minutos da partida onde o Vasco conseguiu
jogar um pouco, e aí nesse momento o Coutinho conseguiu ser um pouco mais participativo. Depois disso a gente quase não viu o Coutinho em campo. Vou com a nota 4. Agora, Nuno Moreira, você, Gustavo. Teu xará de aparência. Cara, eu vou com a nota 5 pro Nuno. Não acho que ele tenha feito uma boa partida, mas em alguns momentos ele foi um jogador que parecia mais lúcido em campo, assim. Um jogador que conseguia diminuir o ritmo da partida quando precisou, e em alguns momentos ele tem qualidade técnica, isso foi mostrado mais uma vez em campo, mas longe também de ter feito uma boa partida. Eu vou com a nota 5. Você, Sandro? Eu esperava mais do Nuno como eu esperava do Coutinho, mas acho que o Nuno se apresentou mais na partida. Se eu dei 3 para o Coutinho, eu vou dar 4 para o Nuno, mas não jogou bem. Eu acho que eu tenho para mim que o Nuno tenha feito o pior jogo dele com a camisa do Vasco, porque ele sempre entregava uma nota 7 ali. Até nas derrotas do Vasco ele meio que tentava, buscava, né? Hoje ele de fato foi mal. Talvez porque esteja mais visado, né? E a marcação ficou mais em cima, não sei. Mas eu vou dar uma nota 5. Eu acho que ele hoje pecou tecnicamente, mas ele não se omitiu. Ele buscou jogar. Nota 5 para ele. Diferentemente, por exemplo, do Ryan, que aí já é o contrário. Mais uma vez, o Diniz falou que ele teve uma torção no tornozelo, que, né, poderia ter sido uma dúvida. Então, será que é por isso que ele jogou com freio de mão puxado? O problema é que, assim, ele, sob o comando do Diniz, acostumou a gente a acreditar em coisas diferentes. É verdade. E essa nota não é nada pessoal, pelo contrário, porque eu falo para todo mundo, desde que o Diniz chegou, o melhor jogador do Vasco é o Ryan. E o fato dele ter jogado tão mal hoje é decepcionante por um lado, mas e ao mesmo tempo porque ele estava entregando muito. Então, assim, a gente tira ponto de quem a gente espera muito. Eu esperei muito do Ryan hoje e, infelizmente, ele não entregou muito. Então, por conta disso, a nota dele vai ser 3. Você, Sandro? Concordo plenamente com você. Nota 3, a mesma nota que eu pensei em dar para o Ryan. Eu esperava muito mais dele, principalmente na expectativa desse tempo todo de dizer, mas ele está machucado. Eu estou dando a nota do jogo. Se ele está machucado ou não, se ele está machucado, não escala ele, pô. Não vem escalar um cara meia boca para depois falar que não jogou nada porque está machucado. Eu não concordo com isso, não. Exatamente. Entendeu? Melhor deixar de fora. Ou então, na hora que for entrar em campo, eu falo, pessoal, deixa eu chamar a imprensa aqui, ó. O Ryan não está 100% não, mas eu estou insistindo com ele. Então fala antes, pô. Entendeu? Gustavo. Tá machucado. Nota 3 para mim, Ryan. Eu vou com a nota 3,5 pro Ryan, porque eu acho que o Ryan não deve ficar com a mesma nota do João Vitor. Acho que por mais que o Ryan tenha ficado sumido ao longo da partida, de fato foi longe do que a gente tinha expectativa dele para a partida, mas acho que o João Vitor foi pior. E como a gente colocou o João Vitor com a nota 3, eu vou botar o Ryan com 3,5 para subir um pouquinho essa média dele. Perfeito. Verrete, você, Sandro. Rapaz, o Verrete, eu estou tentando lembrar se ele teve alguma chance de gol aqui, né? Ele teve uma que ele tentou explodiu na zaga, depois que o goleiro fez uma defesa. Foi no lance do Coutinho. O Verrete, assim, por mais que ele não tenha perdido gols, por mais que o Verrete, mas ele é muito marcado, Eu acho sempre que falta malandragem para os jogadores de meio campo do Vasco e para os laterais. O Piton levanta a cabeça, mete no Verrete. O outro levanta a cabeça, joga no Verrete. A bola vem alçada no Verrete. Tem que ter mais malandragem, tem que meter essa bola por baixo. Se ela chegar por baixo em condições, né? Como o Felipe Maestro dava por baixo, tinha 429 pernas ali, o Felipe conseguia achar um buraco e deixar o cara na cara do gol. Né? O Djalminha fazia isso também. Né? Uma galera, o Nenê faz isso até hoje. Né? Então, assim, falta essa inteligência. E, às vezes, o Verrete paga caro por conta disso. Paga caro até nas notas que a gente dá para ele. Não estou falando que ele foi bem, não. Longe disso. Mas o Verrete, a dedicação e a entrega dele, né, fazem com que ele não seja pior que o João Vitor no jogo. Né? O João Vitor é irritante. Vou dar 4 para o Verrete. 4. Mas não que ele tenha jogado bem. Não. Mas as bolas que ele necessita, elas não chegaram do jeito que ele precisa. Tô contigo, Sandro. Nota 4 para o Verrete. Você, Gustavo?
Eu vou com nota 4,5. Eu acho que ele foi um pouco melhor do que essa média que a gente criou de 4 para a equipe na partida de hoje. De fato, as bolas quase não chegaram para ele, mas no primeiro tempo, quando ele voltou para poder ajudar um pouco, eu acho que ele foi melhor do que a gente se habituou de ver o Verratti fora da área, né? Eu lembro de um lance onde ele faz um movimento diferente, consegue sofrer uma falta, ele consegue cavar o amarelo no Barbosa. Fora da área hoje, a gente viu um Verratti melhor do que a gente se habituou a ver, né? Porque eu, Joel, os torcedores que estão acostumados a estar presente aqui em São Januário, a gente sabe que sempre que o Verratti toca na bola fora da área, a gente já vê uma apreensão por parte da torcida, né? Hoje o Verratti foi melhor com a bola fora da área, por isso eu vou com 4,5. Então, beleza. Então, tá aí a média do Verratti 4,16. Agora vamos para os reservas e fecha com o Fernando Diniz. Vamos começar por quem entrou primeiro. Se eu não me engano, foi o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, portanto, vou dar minha nota para ele. Pouco produziu, mas eu não consegui nem entender a entrada dele. E ele também não fez nada. Acho que nem ele entendeu. Não fechou, não evitou contra-ataques, não iniciou boas jogadas. Vou dar nota 3, cara. Não tem muito o que falar do Matheus Carvalho também. Fez uma partida, sabe, 3. Você, Sandro? Eu dou 2 para ele. Ele é irritante. É irritante. Cara, eu vou com uma nota 3,5. Eu não acho que o Matheus Carvalho tenha feito uma boa partida, mas não acho que foi responsável pela derrota do Vasco. E aí, acho que essa nota do Sandro vai pesar na nossa média aí, e aí ele vai ficar como uma das piores notas, mas achei que foi uma partida assim, não fedeu nem cheirou. Aquele famoso ditado. Então vamos lá. A média dele aí acabou ficando com a média 2,83. Alex Teixeira. Gustavo. Cara, o Alex Teixeira foi mal. Ele foi mal. Acho que boa parte da torcida, quando viu a entrada dele, já tinha uma expectativa de o que o Alex pode entregar. E hoje ele foi mal. Eu me recordo de um lance onde ele tentou receber essa bola perto da zaga, ele perde, e aí gera um lance de muito perigo no Botafogo, que de fato desperdiçou essa oportunidade, porque eram muitos jogadores do Botafogo contra poucos defensores do Vasco. Eu vou com nota 3 pro Alex. Eu vou dar uma nota 2 pro Alex, assim, porque é aquilo também. Se o jogador entra para mudar um panorama, ele tem que fazer alguma coisa. Ele conseguiu ser pior que o Coutinho, e com o Coutinho, se eu não me engano, eu dei nota 3. Então, se ele foi pior que o Coutinho, ele é nota 2, né? Então, vou dar nota 2 pro Alex, e ainda teve esse lance que o Gustavo citou, e foi o único lance que ele apareceu. Ele não produziu nada, não deu um drible, não deu um passe para frente. Então, infelizmente, assim, e reiterando, com todo o respeito que eu tenho pelo Alex Teixeira, a gente está falando aqui, analisando a partida. E a partida dele não foi boa. Ele entrou e não fez nada. Então é nota 2. Você, Sandro? Para mim, é ex-jogador. Nota 2. Vamos agora para... desculpa, Sandro. Perdão, pelo jogo de hoje. Nota 2. Para mim, é ex-jogador em atividade, respeitando o profissional, que ele não chegou ali à toa, como profissional. Claro. Nota 2, então, pro Alex Teixeira. Agora vamos ao Garré. Cara, o Garré entrou mostrando uma disposição que eu nunca tinha visto, não, mas que ele não costuma mostrar. Ele entrou serelepe, brigando de cabeça, sabe? Isso, para mim, mostra o seguinte: já entrou com 2-0, a vaca já tinha deitado, mas pelo menos ele falou assim, ó, eu posso ser útil, me bota para jogar, que eu vou entrar com gás, pelo menos. E ele entrou com gás. Por conta desse gás, eu vou dar uma nota 5 para ele. Mostrou vontade, pelo menos. Mostrou vontade de fazer algo diferente. Então, eu vou dar uma nota 5 para ele. Então, Joel, Perdão, pode falar, Gustavo. Então, eu gostava muito de ver as notas do jornal, né? Que tinha, e eu lembro que os jogadores que tinham pouco tempo em campo sempre ficavam lá como sem nota. Eu acho que eu seguiria com isso pro Garré. Eu acho que ele pouco agregou e me chamou a atenção, de fato, essa movimentação dele, um pouco mais ativo. Talvez essa postura dele possa fazer com que ele tenha mais minutos contra o Independente Del Valle, ou na ausência do Coutinho, que foi algo que a gente comentou, ele se torne até essa opção. Mas, cara, é difícil a gente dar uma nota do Garré. Foi pouco tempo em campo. Eu vou com uma nota 3,5.
Você, Sandro. Eu vou. Pela disposição dele, é porque a gente tem feito jogos aqui, passado muita raiva com o Garré, viu, Gustavo? Pela disposição dele, eu achei que ele entrou completamente diferente dos últimos jogos. Né? Não que ele tenha jogado pra cacete, não, mas eu vou dar 4 para ele. Não vou de 5 também, não, que eu acho que não merece. Mas vou dar 4, respeito a nota do Joel, mas eu não consigo arrumar uma briga com o Joel. Eu dou a nota Não, e ele pelo dá. amor de Entendeu? Deus, gente. É porque eu não. É uma. Assim, é a única coisa que eu consegui ver de bom. Foi além dele, a gente já vai falar do outro que a gente vai votar, que é o David, mas assim. Vamos lá, o Garré foi contratado. Ele teve pouco espaço ainda. E o espaço que ele não teve é justamente por conta dele. Sim. Porque ele não jogou nem com o Carille, nem com o Diniz. E quando então, ele assim, entrou, foi mal, né? Vamos falar a verdade. E aí ele entra, pelo menos mostrando vontade, pelo menos passa para mim o seguinte, cara, ele tá querendo. Porque às vezes o jogador pode sentar no salário e falar: eu não tô jogando, mas tô morando no Rio. Eu não tô jogando, mas eu tô dando rolê na praia. E assim, ele veio para dar rolê na praia ou ele quer jogar? E ele entra nesse jogo, ele me mostrou algo próximo a querer alguma coisa. Por isso que eu dei o nota 5. A mesma coisa foi o David. O David entrou cruzando bola, dando porrada. E assim, é aquilo que a gente fala. O Garré entrou no lugar do Ryan. No pouquíssimo que ele jogou, eu achei que ele teve mais disposição que o Ryan. O David, diferentemente do Nuno. O Nuno eu já dei nota 5 pro Nuno. O David eu vou manter, porque eu acho que ele entrou ali com disposição, com garra, com determinação. Tem uma questão também do joelho, mesmo assim ele entrou mostrando serviço. Então o Vasco não perdeu por conta deles. E eles entraram com uma vontade que quem estava jogando não estava tendo. Eu não sei se eu consegui ser claro. Por isso que eu vou dar uma nota 5 pro David. Também, assim como o Garré, é um cara que entrou com disposição, com luta, com garra. O David e o Garré entraram faltando 5 minutos, 10. Eles tocaram mais na bola que o Alex Teixeira. É verdade. Por exemplo. É por isso que eu tô dando. Pelo contexto da partida, que foi totalmente horrorosa, entraram Garré e David. E eu falei, porra, os caras tentaram alguma porra, pelo menos. Isso Você, aí. Gustavo? Cara, eu vou com nota 3,5 pro David, vai na mesma linha do Garré. Eu acho que entrou com mais vontade, me surpreendeu de fato o David, assim, eu vi ele dando alguns piques, assim, eu achei legal, assim, a gente poder ver que o David se mostra sem sequelas, né? Claro que foi pouco tempo, mas eu gostei da postura do David, mas também foi pouco tempo de partida, eu não consigo dar uma nota maior que isso, eu vou com 3,5. Eu vou dar 5 pro David pelo seguinte, eu achei que ele entrou com disposição, como o Garré, teve até uma movimentação rápida logo das 2 primeiras jogadas. Drible, né? Drible, isso aí. E o cara que tá, não sei quanto tempo, porque eu sou péssimo nisso, mas tá no mínimo 8 meses fora aí, se eu não estou enganado. Machucou em agosto. Pois é, então quase um ano. É isso aí. Então, assim, eu esperava que ele entrasse, mas ele jogou muito pouco tempo, tá? Mas eu esperava, sinceramente, nossa, vai entrar, vai ser um a menos. Mas ele que estava querendo, né? Ele puxava para a perna direita, olhava, tentava limpar para bater. Eu vi que ele, né? Então eu acho que ele foi um pouco mais não de vontade, um pouco mais ousado do que o Garré, né? E eu acho que se ele mantiver essa pegada, ele vai ser importante para o Vasco no restante dessa temporada. Dá 5 para o David. Então, beleza, já está ali a nota dele, 4,5. Agora, GB. Você, Sandro. Rapaz, o garoto entrou com tanta vontade, que na hora de um chute lá, ele furou, pegou na orelha da bola. E ela foi pipocando para tudo que é lado. Agora, ele não que ele tenha entrado mal, né? Mas ele entrou com tanta vontade, com disposição, com tanto pouco tempo, que eu não posso achar que ele jogou igual o João Vitor. Se eu dei 3 para o João Vitor, eu vou dar 4 para o GB. Tô contigo nessa. Apesar daquele lance lá, tentou, mostrou, teve um drible lá atrás, brigou pela bola. Isso aí. Mostrou vontade. Os caras que entraram no final, Garré, David e GB entraram com vontade, mas o GB eu vou dar uma nota 4. Você, Gustavo? Eu vou com nota 3,5, eu sigo a questão as mesmas notas que eu dei para os outros jogadores que também entraram ali faltando poucos minutos. Achei que o GB entrou com disposição, né? Teve aquele lance de um chute torto, mas apesar disso, acho que ele pode agregar, ele é uma opção que pode agregar aí ao longo da temporada.
E agora, para fechar, Fernando Diniz. Gustavo. Cara, o Diniz não foi bem no jogo de hoje. A gente comentou desde o início com a opção dele por escalar o Coutinho, sabendo que ele não estava 100%, longe disso, né? A prova disso foi que com 20 minutos o Garré já estava aquecendo. E nas substituições o Vasco não melhorou. Acho que é o contrário, piorou no segundo tempo, fez um segundo tempo muito pior do que o primeiro. Então eu vou com na partida de hoje, nota 3 pro Diniz. Eu vou de nota 2, porque ele teve muito tempo para treinar, preparar essa equipe e pensar em mudanças táticas. E a mudança tática que ele fez foi botar o Hugo Moura na zaga e colocar o Matheus Carvalho. Se ele bota o Hugo Moura para a zaga e entra pelo menos com o Paulinho, que é um volante que tem característica diferente, Ofensivo que é um cara também, que é um pouco mais ofensivo. Aí ele botava o Tietê de primeiro para sair jogando e o Paulinho para fazer aquela função de pisar na área, de marcar um pouco mais à frente. Então, assim, o Paulinho então deve ser muito mal no treino. Tá bom, é uma possibilidade, a gente não tá vendo. Ele botou o Alex Teixeira primeiro do que todo mundo. E o Alex Teixeira tá indo muito bem. Ok, mas assim, treino é treino, jogo é jogo. O Alex Teixeira nos jogos não tem contribuído bem. E até pelo comando do Diniz. Então, por conta disso, e reiterando, não é uma crítica pessoal, é uma crítica ao trabalho no jogo de hoje. Então, por isso é nota 2. Você, Sandro? Quando o Matheus Cocão entrou, que eu achei que ele errou em colocar o Matheus Carvalho, o Cocão, eu já achei que ele errou. Aí ele vem na coletiva e fala sobre o Coutinho. Então, meu irmão, num jogo dificílimo contra o Botafogo, acho também que ele errou. E aí ele falou sobre o Ryan, né? Aí você vai dizer, acha que ele errou, tinha que ter deixado o Ryan fora? Eu não sei, o técnico é ele. Mas aí ele vem e fala isso tudo depois da coletiva para tentar se justificar. Então, para mim, ele estava errado. E vou dizer mais. Ele começou a coletiva falando, teve um cara que perguntou sobre o Alex Teixeira, um jornalista perguntou, que eu não me recordo o nome, estou olhando aqui na cola, não. E aí ele falou exatamente o que eu disse sobre o Matheus Carvalho, que eu falei assim durante a transmissão, deve ser leão de treino. E ele falou que o Diniz falou que o Alex Teixeira é leão de treino. Só que ele é gatinho de jogo. Por que ele falou isso? Pô, como é que eu vou deixar de fora um cara que no treino... Lembram disso? Lembram disso? Sim. Ele falou. Eu falei, o meu problema com o Alex Teixeira, o problema da torcida com o Alex Teixeira pode ser antigo, tá? Mas como é que eu vou deixar de fora um cara que no treino arrebentou, que tem treinado bem? Então o Alex Teixeira é sim um leão de treino. E ele falou isso aí, sabendo que o Alex Teixeira não consegue render. Ou seja, para mim, eu não quero que ele tenha média superior a 2. Um deu 3, outro deu 2, eu vou dar 1. Nota 1 para mim, para a média dele não passar de 2, porque a torcida do Vasco esperava muito mais do Vasco no jogo de hoje. E o grande culpado para mim foi o Fernando Diniz, que ele escala o time e ele que substitui. Perfeito, então. É isso aí. Essas foram as notas. Né? Eu tenho uma reclamação a fazer muito grave. Pode fazer. Não é possível a reclamação grave do nosso canal. Não é nem do Vasco. Não é possível que você dá a nota, o Gustavo dá, eu também dou. Com um segundo depois, a nota já está ali, 5,16, 3,66. O Rodrigão tá com a calculadora, mano. Não tinha isso aqui, não, tá? É fazer na caneta, não vem com essa história de calculadora. Eu te falei, Sandro, o Rodrigo cabeça, ele tá falando que é na cabeça. O Rodrigo é matemático, rapaz. 2 segundos depois, cara, o cara bota 3,16, 3,83. Vai te catar, cara. Tu quer enganar quem? Pô, não tava combinado negócio de calculadora, pô. Não, mas eu acho que ele foi, cara, foi aqui, ó. O cara é crânio, o cara saca muito de informática, de números. O cara sabe o que tá fazendo. Vai no automático, Sandro. Rodrigão Rapaz, 2 segundos depois aparece ali. Tá brincadeira, tá brincando comigo, mano. Vamos então às notas, né? O Léo Jardim ficou, então, portanto, a melhor nota do jogo, 6,66. Paulo Henrique com 4, João Vitor 3, Lucas Freitas 3,33, Lucas Piton 4, Hugo Moura 4,66, Tietê 5,16, Coutinho 3,66,
Nuno 4,66, Rayan 3,16, Verrete 4,16, Matheus Carvalho 2,83, Alex Teixeira 2,33, Garré 4,16, David 4,5, GB 3,83 e a pior nota ficou com o técnico Fernando Diniz, nota 2 na média para ele. Joel. Das notas que demos aqui, eu, Sandro Gama e o Gustavo.